A seleção brasileira vai enfrentar a equipe peruana aqui em Lima, no Estádio Nacional. O jogo está cercado de expectativa aqui na capital peruana. O estádio vai estar completamente lotado e vai fechar essa data FIFA de setembro para a seleção canarinho. A verdade é que o grande objetivo do técnico Fernando Diniz é manter os 100% de aproveitamento da competição. Mas vai ter um desafio que é a vontade dos peruanos de fazer história nessas eliminatórias. Isso porque a equipe local nunca venceu o Brasil em eliminatórias. O pessoal tá até que falando, ó, motorista de ônibus passou, tá apostando em 2-1 para a seleção peruana. Os caras estão muito confiantes, porque de todas as equipes aqui da América do Sul, o Peru já venceu pelo menos alguma vez. Todas elas nas eliminatórias, mas nunca venceu a seleção brasileira na caminhada para a Copa do Mundo. É verdade que em toda a história do confronto, por 5 vezes, o Peru já saiu vencedor, mas em eliminatórias isso nunca aconteceu. E tá aqui, ó, eu trago as manchetes dos jornais de esportes aqui no Peru, a dar Pelé, é como se fosse um chamado para a luta. De um lado Neymar, do outro Paulo Guerreiro, destaques da seleção brasileira, Richarlison, Casimiro e Rodrigo. E aí o jornal traz, a seleção tem nessa noite a sua primeira grande prova de fogo nas eliminatórias. Vai enfrentar o Scratch com o Neymar sob o comando. E buscará a surpresa, vai buscar surpreender a seleção brasileira, é o que traz o Depor, um periódico de esportes aqui de Lima, no Peru. E aí, ó, o El 10, outro jornal de esportes, traz, para mudar a história. E aí eles destacam justamente aquilo que eu falava, a seleção peruana nunca venceu a equipe brasileira jogando pelas eliminatórias. Aqui destaca de 57, que o Peru jogou 2 vezes contra o Brasil e só somou 1 ponto. Destaca que em 2020 o Neymar foi a figura do jogo e anotou 2 gols para a equipe do Brasil naquela Copa América, né? Em verdade, 2021, na fase de grupos da Copa América, inclusive teve um gol do Richarlison naquele jogo. E aí os destaques aqui da história, e eles querem mudar a história. Mas a seleção brasileira quer manter o 100% de aproveitamento. Essa é a verdade. O técnico Fernando Diniz pregou muita cautela para esse enfrentamento contra a equipe peruana. O estádio vai estar lotado, os jogadores da Bicolor estão motivados, então é um desafio para a nossa seleção. É um desafio também para o Richarlison, Pombo. O Richarlison viveu o seu maior jejum na seleção brasileira entre 2019 e 2020. E aí ele foi lá num jogo de eliminatórias e marcou contra o Peru. Ele já marcou contra o Peru 3 vezes. Uma na final da Copa América de 2019. Ele faz o gol do título já aos 45 minutos do segundo tempo no estádio do Maracanã. Ele marca também nos acréscimos, curioso isso, contra a equipe do Peru na fase de grupos da Copa América, que foi disputada em 2021 no Rio de Janeiro. Ele marcou também pelas eliminatórias, encerrando o jejum. Então, o Richarlison, por mais que pareça cômico, ele gosta de enfrentar a seleção do Peru. Ele gosta de enfrentar o time aqui da capital, Lima, que treina no CT La Videña. Então, o técnico Fernando Diniz está acreditando que o Richarlison pode dar a volta por cima, não somente ele, mas também os jogadores da seleção brasileira. Vamos ver e ouvir o que o Marquinhos, um dos líderes dessa seleção, o que o Diniz, o que esses caras que convivem com o Richarlison diariamente falaram sobre o momento do Pombo, o momento do camisa 9 da seleção brasileira, que tá tendo um voto de confiança do Diniz. O Diniz vai manter o Richarlison no time titular. O Diniz gosta muito de olhar para o lado humano do jogador. O Diniz gosta de dar as chances. E outra, além da questão da bola não ter entrado, o Diniz está olhando para um outro viés, que o Marquinhos também está olhando. O Richarlison ocupou um espaço no funcionamento tático da equipe para a liberação dos espaços do gramado, para que o Neymar, o Rodrigo, o Rafinha fizessem infiltrações, que o Diniz gostou muito. Então vamos ouvir o que o professor da seleção brasileira falou sobre o camisa 9, o Pombo, que não está vivendo um grande momento, está deixando a desejar para marcar gols, e o Diniz e o Marquinhos falam sobre esse tema. Nós na seleção a gente já vivemos muitos momentos aqui dentro, né? Eu já vi muito tantos jogadores vivendo altos e baixos, né? A gente sabe que
o futebol ele é muito rápido, né? Tanto quanto para bem, tanto quanto para ruim. E é isso que a gente tenta passar para ele, transmitir para ele. A gente conversou, né? Ele senta na mesa ali do nosso lado, a gente conversa bastante, a gente já vê ele muito mais leve, muito mais tranquilo quanto depois do jogo, né? A gente sabe que para um atacante é muito importante, né? Fazer gols e tudo, mas eu acho que o papel que ele desempenhou em campo, né? Dentro de jogo, com movimentações, com a pressão, com o posicionamento, né? Foi muito importante. Claro que faltou o gol para coroar essa bela atuação que ele teve em Belém, né? Mas com esse estilo de jogo que a gente tem, né? Com essa filosofia do Diniz, né? Eu acho que oportunidades virão, muitas oportunidades vão vir, né? A gente viu no jogo em Belém, a gente com bastante posse de bola, com muitas chances criadas, né? Então a gente procurou passar tranquilidade para ele, porque esse gol vai vir, esse gol vai sair, né? No momento exato ele não pode também ficar desesperado para fazer esse gol, senão vai ser cada vez mais difícil. Ele tem que estar tranquilo, porque um atacante ele precisa muito, né, disso para conseguir desempenhar o melhor papel ali na frente do gol. Então foi isso que a gente falou, foi isso que a gente conversou, né, nesses dias, no treinamento também, ontem a gente falando bastante, né, e a gente aqui tá procurando se ajudar, né, o máximo, né, todos a gente quer ver todo mundo bem, né, a gente não pode, como você mesmo disse, tá todo mundo feliz e a gente tem um companheiro que não está satisfeito, que não está feliz, e deixá-lo, né, ele para fora desse ambiente. A gente está sempre buscando a todos, né? A gente sabe que eliminatórias, Copa do Mundo, né? E eu estou aqui já no meu terceiro ciclo, né? Eu sei o quanto que é importante todos os jogadores tá bem, porque ajuda, a gente precisa de todo mundo, né? Em um jogo a gente nunca sabe quem é que vai decidir, nunca sabe quem é que vai ajudar, então a gente não pode deixar um companheiro para trás nunca. Então todo mundo já acolheu e a torcida também soube acolher o Richarlison, ele saiu aplaudido. Você já mostra o carinho, e é uma coisa que o Richarlison desperta no torcedor brasileiro, essa coisa carinhosa. A gente vai fazer de tudo aqui para ele possa manter a tranquilidade. Ele é um jogador grandioso e a bola dele vai passar a entrar mais cedo ou mais tarde. É o técnico Fernando Diniz acreditando que o Richarlison pode dar a volta por cima na seleção brasileira. Eu quero destacar novamente aqui o que estão falando os jornais peruanos sobre esse jogo, e eles destacam a figura do Neymar Júnior, mas lembram com muito carinho aquele jogo na Copa América de 2016, em que o Brasil saiu eliminado na fase de grupos. Uma campanha tenebrosa da nossa seleção que não tinha o Neymar. Aquela campanha culminou na demissão do técnico Dunga, e aí depois disso veio o Tite. E vale lembrar que o Neymar não jogou aquela Copa América porque ele entrou em acordo para jogar as Olimpíadas, que aconteceram no Rio de Janeiro e terminaram com a medalha de ouro da nossa seleção. Naquela ocasião, o Brasil entrou em campo com o Alisson no gol, Daniel Alves, Gil, Miranda, Felipe Luiz, meio de campo com Elias, Renato Augusto e Lucas Lima. O ataque tinha William, Felipe Coutinho e Gabriel Barbosa. Do time titular, o único remanescente é o Alisson, que não será titular na noite de hoje. No banco de reservas da seleção brasileira, Diego Alves, Marcelo Groi, Marquinhos, que hoje é titular da seleção, Rodrigo Caio, Douglas Santos, Wallace, Ganso, Fabinho, Jonas, Lucas Moura e o Hulk. Então, é uma seleção que mudou completamente desde 2016. O Alisson e o Marquinhos são os únicos que estavam naquela Copa América que o Brasil foi eliminado na fase de grupos, na terceira rodada contra a seleção peruana, e o time mudou bastante desde então. Naquele jogo, o gol foi marcado pelo Raul Ruidíaz, pela seleção peruana, aquela Copa América que foi disputada lá nos Estados Unidos. E aí um outro destaque, eles trazem aqui, 7 gols. Sofreu o Brasil nos últimos 4 jogos. E diz, o Brasil não é imbatível. São 3 empates como local, como mandante, que o Peru registra, que o Peru tem contra o Brasil nas eliminatórias. Mas é claro, é bom lembrar que esse dado dos gols sofridos tem um pouco de distorção por conta daquele amistoso contra Senegal, o amistoso contra Marrocos, o amistoso contra a Guiné. O Brasil sofreu muitos gols. O que não pode acontecer é que o Brasil cochile diante da seleção boliviana. A verdade é que quando o técnico Fernando Diniz trocou o Lodge pelo Caio Henrique, o próprio Marquinhos caiu de produção no jogo contra a Bolívia. Cochilar
não é uma opção para a seleção brasileira. Até porque o Peru é uma equipe que marca sob pressão. Então, se você cometer aqueles erros que você cometeu contra a Bolívia, de errar algumas transições bobas, é claro, num primeiro jogo o Peru vai gerar dificuldades. E aí o Diniz, durante o treinamento desta véspera de partida, desta segunda-feira, ele trabalhou muito a saída de bola sob pressão. Vamos ouvir o técnico Fernando Diniz, que fala sobre esse dado. Ele quer dar uma solidez defensiva à seleção brasileira e quer um time que tenha atenção durante os 90 minutos para fazer uma partida perfeita aqui em Lima. Na verdade, essa estatística eu nem sabia. A gente vai fazer de tudo para não tomar gol, tá? Começando pela segunda. É uma equipe que se defende muito bem. Acho que contra a Bolívia a gente ofereceu muita pouca chance para a Bolívia. E nos jogos que o Brasil jogava, principalmente com o Tite, era uma equipe que sofria muito pouco a parte defensiva. Então a gente espera dar um padrão muito bom amanhã, defensivo, para fazer o máximo para não tomar gol. Em relação à equipe peruana, é uma equipe muito forte. Tem jogadores muito bons. A gente viu jogos diferentes do Peru e a equipe jogando de maneiras distintas também. Sendo mais pressionante, em outros jogos jogando um pouquinho mais atrás, em alguns jogos jogando um jogo mais de construção mais apoiado, e outros jogos jogando de uma maneira mais direta. Então, é uma equipe que a gente procurou mapear, estudar todas as formas que eles têm de atuar para a gente estar bem preparado amanhã. Precaução, cuidado com a seleção peruana. Os adversários da seleção brasileira estão empolgados e concentrados para o jogo de hoje pela segunda rodada das eliminatórias. Vale lembrar que o time do Peru empatou com o Paraguai na primeira rodada, jogando fora de casa. E aqui, ó, os jornais peruanos destacam as vitórias do Peru contra a seleção brasileira. E esse jornal até diz, é um confronto de Davi contra Golias, mas eles remontam a história. As 5 vitórias que o Peru teve sobre a seleção brasileira, 2019, o Ricardo Careca, técnico da seleção, venceu a equipe brasileira no amistoso disputado nos Estados Unidos. O gol foi do Luiz Abraham, de cabeça. Vamos lá, eles trazem aqui todas as vitórias. 2016, como eu destaquei, a lembrança deles é muito positiva. Aquela eliminação da seleção brasileira na Copa América. Como eu falei, gol do Raul Ruidíaz. E aí as outras 3. 75, um doblete, 2 gols marcados pelo Henrique Casareto e um golaço do Teófilo Cubidias. 3-1. A seleção brasileira perdeu para o Peru na Copa América. Em 85, a equipe bicolor visitou a seleção brasileira e venceu por 1-0 com gol do Júlio César Uribe. Em 1953, a primeira vitória peruana na história foi com gol do Luiz Navarrete. Primeira vitória contra a seleção brasileira, é claro, com gol do Luiz Navarrete. E aí eles fazem um cara a cara aqui também interessante. Olha que tá frio aqui no Peru, tá um ventinho e aí o cabelo voa. Cara a cara aqui interessante dos duelos que essa partida vai apresentar. Guerreiro contra Marquinhos. Eles acham que é um ponto-chave, o Guerreiro conseguiu ultrapassar o Marquinhos na partida de hoje. São 3 eliminatórias que o Marquinhos disputou com a seleção brasileira. Eles destacam o confronto entre Renato Tapia e Neymar. Eles apostam na experiência do Tapia para parar o Neymar, que vai ter muita liberdade para se movimentar dentro do gramado. É aquilo, se o Tapia for acompanhar o Neymar na marcação individual até o meio de campo, ele vai abrir espaço. Vamos ver como é que vai funcionar essa organização do sistema defensivo do Peru, porque o Neymar vai ter muita liberdade. Foi isso que o treino de véspera indicou, o Neymar que vai buscar a bola, o Neymar que vai apoiar na entrada da grande área, se movimentar muito com a seleção brasileira. E até eu destaco um lance que ele fez parecido contra a Bolívia, puxando o lado esquerdo para a entrada da grande área e dessa vez ele não chutou, mas deu um passe sensacional, quase que resultou num gol no treinamento de ontem. E o último, aqui olha, está que 6 vezes o Tapia enfrentou o Neymar com a camisa da seleção peruana. E o último duelo, Luiz Abraham contra o Richarlison. Eles estão tomando cuidado com o Richarlison. Eles têm um temor com o Richarlison, porque 3 vezes o Richarlison já marcou contra a seleção peruana. 50 partidas jogadas, 5 vitórias do Peru, 9 empates e 36 vitórias da seleção brasileira. Eles estão, de fato, querendo fazer história aqui em Lima, no Peru, nessa segunda rodada. Para fechar o nosso giro, vamos ver o que o Diniz falou sobre essa semana de treinamento sob o comando da seleção brasileira. Ele se mostrou muito satisfeito com tudo que viu. Tudo é levado em conta, mas aqui, para a permanência dos jogadores por conta de treinamento, todo mundo aí cumpriu completamente aquilo que era esperado.
Os jogadores se dedicaram demais, todos, sem exceção, absolutamente todos. Então, nesse quesito aí, teria que convocar sempre os mesmos. Então, assim, mas obviamente que tem outros jogadores no radar, outros jogadores que não estavam aqui, que vão se incorporar. Isso também é uma coisa digna de muitos elogios da minha parte, porque teve uma entrega e uma adesão muito fiel ao que a gente pretendeu fazer nesses dias. E agora a gente espera que a gente consiga terminar de uma maneira positiva diante do Peru. Bom, para fechar então esse nosso informativo, chamando para acompanhar a transmissão da Litoral News, direto de Lima, com os treinos da seleção brasileira, com os jogos da seleção, compromisso nosso. Onde a seleção brasileira estiver, nós estaremos lá. Rumo à Copa do Mundo de 2026. Ano passado você pôde acompanhar a cobertura da Copa e esse ano a gente está acompanhando esse ciclo que começa nessa data FIFA sob o comando técnico Fernando Diniz. Você não tem ideia de como o seu like é importante, como o seu comentário é importante, a sua opinião é importante para discordar, para concordar. O debate é muito bacana aqui nos comentários. Vamos lá para as equipes que vão a campo. O Brasil sem nenhum mistério, Ederson no gol, Danilo na lateral direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães formam a dupla de zaga, do lado esquerdo Renan Lodge. Meio de campo com Bruno Guimarães e Casimiro, o ataque com Rafinha, Rodrigo, Neymar e Richarlison. O técnico Fernando Diniz não quis antecipar quem vai ser o capitão, mas a tendência é que, se não for o Casimiro, seja ou o Marquinhos ou o Danilo. São os 3 líderes dessa seleção. O Peru vai vir a campo com Galés, o goleiro, fez uma grande partida contra o Paraguai na estreia. Corzo na lateral direita. A linha defensiva tem Tapia, Abraham e o Miguel Trauco pelo setor canhoto. Alguns jogadores conhecidos do torcedor brasileiro. Meio de campo com Cartagena, Yotun e Carrilho. Olho no Carrilho, é um jogador muito perigoso. E o ataque com Lopes, Polo e Paolo Guerreiro. Esse sim com muita história no futebol nacional. A arbitragem da partida de hoje será do Fernando Rapalini. Lembro que a bola rola às 9 horas da noite no horário de Lima, no Peru, às 11 horas da noite no horário de Brasília. É claro, você é o nosso convidado a acompanhar tudo aqui na Litoral News. Eu sou Marcelo Marinho e levo todas as informações da seleção. Vamos juntos em busca da 6ª estrela.